família! Sou Jill Morricone. Nós damos as boas-vindas a você ao painel da Escola Sabatina 3ABN. Estamos estudando o livro de Êxodo. Que estudo incrível tem sido até agora. Esta é a lição número 4, as pragas. Começamos com as primeiras 9 pragas. Se você quiser sua própria cópia do Guia de Estudo Bíblico para Adultos, você pode acessar o site 3abnsabbathschoolpanel.com para baixar essa cópia. Queremos encorajá-lo a pegar sua Bíblia e uma caneta e se preparar enquanto estudamos a palavra de Deus. Família! Sou Jill Morricone. Nós damos as boas-vindas a você ao painel da Escola Sabatina da 3ABN. Estamos explorando o livro de Êxodo. Na semana passada foi um começo difícil. Esta semana podemos chamar de ainda mais difícil porque estamos olhando para as pragas, as primeiras 9 das 10 pragas que caíram sobre a nação do Egito. Se você quiser uma cópia de nossas notas, nós reunimos nossas notas. Todos eles parecem diferentes porque somos todos diferentes, mas adoraríamos compartilhá-los com você. Você pode acessar o site 3abnsabbathschoolpanel.com. Há uma pequena aba de notas no topo. Basta clicar nela e você pode baixar essas notas semana a semana. Nós os enviaremos para você. Uma vez que você se inscreve, você está inscrito até Jesus voltar, então não precisa se inscrever toda semana. Elas chegam automaticamente. Também agradecemos por fazer parte da família do painel da Escola Sabatina 3ABN. Se este programa foi uma bênção para você, ministrou a sua vida ou encorajou você em sua caminhada com Jesus, gostaríamos de saber. Adoramos ouvir seu feedback. Solicitamos suas orações e agradecemos seu apoio financeiro, que nos ajuda a continuar proclamando esta mensagem do Evangelho a um mundo perdido e moribundo. Quero apresentar a você minha família. Sua família no set. À minha esquerda, minha irmã em Jesus, Shelley Quinn. Estou animada com isso porque é uma questão interessante e instigante. A lição de segunda-feira é quem endureceu o coração do faraó. Ansiosa por esse estudo, no meio, Pastor Ryan Johnson. Oi, Jill. Eu tenho a aula de terça-feira e é sobre as 3 primeiras pragas do Egito. À esquerda do Pastor Ryan está o Pastor John Loma King. A minha lição é muito emocionante. Moscas, gado e furúnculos. Como você poderia sorrir com isso? Bem, as próximas 3 pragas ele tem. E então, o Pastor James deve ter as 3 finais. Pastor James, Eu tenho alguns ainda melhores do que isso, John, e são granizo, gafanhotos e escuridão. vai ser uma semana intensa, mas uma boa semana. E vamos orar ao Senhor. Ah, Pastor James, você poderia orar por nós? Pai, quero te agradecer mais uma vez por esta lição. Obrigado pela oportunidade que temos de entrar na sua palavra com nossos espectadores. Pedimos que abençoe a eles e a nós através do Espírito Santo, que guie nossos corações para entender as coisas que você escreveu na sua palavra. Embora pareçam sombrias e difíceis, Pai, queremos receber uma bênção delas. Então, por favor, nos guie para essa bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos estudando o livro de Êxodo, capítulos 7, 8, 9 e 10. Esse é o foco do nosso estudo hoje. Então, abram suas Bíblias no livro de Êxodo. Vamos retomar a partir de Êxodo, capítulo 7. A lição começou com uma história interessante na parte de sábado da lição. Um fazendeiro estava tentando fazer seu burro se mover. Talvez você já tenha trabalhado com um burro, mas eles podem ser um pouco teimosos às vezes. Talvez como eu, um pouco. E ele falou com o jumento e nada aconteceu. Então, ele pegou uma vara bem grossa e deu uma pancada no jumento. E adivinha o que aconteceu? O burro começou a se mexer e alguém disse: "Por que isso funcionou?" E ele respondeu: "Bem, primeiro você tem que chamar a atenção do burro. Agora poderíamos dizer que isso é um pouco de crueldade com os animais. Não estamos indo por esse caminho, mas o que vemos com as pragas, Deus está tentando chamar a atenção do faraó." O clamor em Êxodo capítulo 5, versículo 1. Moisés para o faraó: "Deixe meu povo ir." Eu imagino essas 4 palavras, aquele clamor descendo, por assim dizer, através dos tempos. Deixe meu povo sair da escravidão e servidão do Egito. Deixe meu povo sair do vício e do pecado.
Libertem meu povo de seu orgulho e egoísmo. Libertem meu povo de seu medo e fracasso. Libertem meu povo de sua vergonha e condenação. Libertem meu povo de sua inveja e ciúme. Libertem meu povo de sua paixão e luxúria. Deixe meu povo ir. E é isso que imagino Deus falando para o inimigo sobre cada um de nós. Deixe meu povo ir. Faraó não queria deixar o povo de Deus ir, e isso ficará ainda mais evidente à medida que avançamos na jornada aqui hoje. Foi pressão econômica? Você imaginaria que eles tinham alguma mão de obra escrava gratuita, um serviço forçado? Então a saída de 2 milhões de pessoas, ou quantos israelitas partiram, teria causado algum tipo de crise econômica na economia lá. Foi pressão econômica ou Faraó era simplesmente teimoso de coração? Por qualquer razão, Deus chamou a atenção do Faraó, e nós descobrimos isso. Uma das minhas amigas diz isso. Eu gosto desta afirmação. Deus usa os meios mais gentis possíveis para chamar nossa atenção. Eu adoro isso. Se apenas um toque no ombro for suficiente, é só isso que acontece. Mas hoje veremos que há uma gravidade crescente das pragas para chamar a atenção do Faraó. Uma não funcionou e fica um pouco mais difícil, e a segunda não funcionou e fica um pouco mais difícil. Nessa semana, vamos examinar os primeiros 9 meios que Deus empregou para chamar a atenção do Faraó. Nosso texto para memorizar é Êxodo 9, 3, 5. Êxodo capítulo 9, versículo 35. Então, o coração de Faraó estava endurecido. Não vamos entrar nesse assunto, porque a Shelley vai falar sobre isso. Nem mesmo quando o coração do Faraó estava endurecido, ele não deixaria os filhos de Israel irem, como o Senhor havia dito por Moisés. Na lição de domingo, olhamos para Deus, com letra maiúscula. Nosso Deus, Deus Criador, Deus Onipotente, Deus Onisciente, Deus Todo-Poderoso, versus deuses com letra minúscula, os deuses egípcios. Vou começar com um versículo que não está em Êxodo, embora chegaremos a Êxodo. Efésios 6, 12. Você provavelmente conhece essa escritura. Não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, Pastor Ryan, contra potestades, contra os governantes das trevas desta era, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Veja, quando você e eu temos um desentendimento, ou se Shelley e eu tivéssemos um desentendimento, não é nem pessoal, é... Talvez seja porque eu estou envolvido, Shelley, ou porque eu não estou disposto a deixar isso ir. Sempre há Deus e Satanás, talvez, envolvidos nesse desacordo. O confronto no Egito não é uma batalha de pessoas e personalidades. Não é uma batalha entre Moisés e o faraó. Não é uma batalha entre etnias ou uma batalha racial. Não é uma batalha entre os israelitas e os egípcios. A batalha foi entre Cristo e Satanás, ou Javé, o Senhor Deus da Aliança, e os deuses egípcios. Na época do Êxodo, os egípcios acreditavam em mais de 1.500 deuses e deusas. Faraó também se considerava um desses deuses. E você pode ver que a batalha aqui com as pragas estava realmente provando quem é o Deus Criador. Em Êxodo 12, 12, Deus diz: Eu passarei pela terra do Egito naquela noite e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto homens quanto animais. Contra todos os deuses do Egito executarei julgamento. Eu sou Yahweh. Então, você percebe que ele disse que está executando julgamento contra o faraó. Ele está executando julgamento contra o povo? Não. Contra os deuses do Egito. A batalha é entre Yahweh, Deus, Deus da aliança, e entre os deuses pagãos egípcios, ou realmente entre Cristo e Satanás. Números, capítulo 33, versículo 4, coloca desta forma: Eles estavam enterrando todos os seus primogênitos, que o Senhor feriu entre eles, pois o Senhor trouxe julgamento contra seus deuses. O conflito entre o Senhor e Faraó foi um conflito divino. Batalha entre Yahweh e os deuses egípcios. Agora, ao passarmos por isso, veremos que há muitos, obviamente há milhares, 1.500 desses deuses egípcios. Mas alguns dos deuses que as pragas foram especificamente direcionadas contra, se você olhar para a primeira praga, sangue, Khnum era o guardião, considerado o guardião do Nilo. E Hapi era considerado o deus ou espírito do Nilo.
as rãs, Heket era considerada a deusa com cabeça de rã, a deusa da ressurreição, a esposa do Deus Criador. Piolhos, Keb era considerado o deus da terra. As moscas e insetos, Kepri era considerado o deus da criação e renascimento, e seu símbolo era a cabeça de uma mosca. A peste no gado, Hathor era considerada a deusa mãe do amor, cujo símbolo era a cabeça de uma vaca. A úlcera, Sekhmet, era considerada a deusa com cabeça de leão, a deusa da guerra e das epidemias. Granizo, Osíris, era considerado o deus das colheitas e da fertilidade. Nut era considerada a deusa do céu e dos céus, e há muitos outros deuses e deusas. Praga número 8, os gafanhotos. Canela era considerado o deus protetor contra as pragas. Escuridão, Tot era considerado o deus da lua. Ra era o deus sol deles. E então a morte do primogênito, praga número 10, Osíris era considerado o deus da vida. E claro, o próprio faraó. É interessante para mim, estamos olhando para Êxodo 7, 8 a 15, e este é realmente o primeiro confronto. Mesmo que não seja uma praga, mas o primeiro confronto entre Deus, o Deus Criador, e os deuses do Egito. E isso acontece quando Moisés e Arão aparecem ali na presença do faraó. Antes de chegarmos lá, a deusa egípcia Wadjet era personificada por uma cobra e representava o poder soberano sobre o Baixo Egito. Na verdade, o símbolo de uma cobra aparecia na coroa do faraó. Era um sinal do poder e da divindade do faraó, realeza e autoridade divina, por assim dizer. Então, quando a vara de Arão se transformou em uma serpente, dizia literalmente Moisés e Arão. Não eles pessoalmente. Era claro que Deus através deles, mas eles tinham nas mãos o poder do governante do Egito. Então, vamos olhar para isso. Estamos em Êxodo capítulo 7, versículo 8. O Senhor falou a Moisés e Arão dizendo: Quando o faraó vos falar dizendo, mostrem um milagre para vocês mesmos, então vocês dirão a Arão: pegue sua vara e lance-a diante de faraó, que ela se transforme em uma serpente. Lições número 1. Ouça quando Deus fala. O Senhor falou com eles e eles caminharam em obediência. Versículo 10. Então Moisés e Arão foram até o faraó, e eles fizeram assim, exatamente como o Senhor ordenou. E Arão lançou sua vara diante do faraó e diante de suas serpentes, e ela se transformou em uma serpente. Agora, curiosamente, essa palavra hebraica para serpente não é a mesma serpente de Gênesis 3. Agora, aquela serpente era astuta e ardilosa, e isso era semelhante a uma cobra. Este nome para serpente significa dragão, monstro marinho ou baleia em hebraico. Era o símbolo do caos. Então parecia uma serpente? Eu realmente não sei, mas para mim seria aterrorizante. Lição número 2. Caminhe em obediência ao chamado de Deus. Moisés e Arão, o que diz que fizeram? Assim como o Senhor ordenou, ele disse, entre e faça isso. E eles fizeram como o Senhor ordenou. Versículo 11. Faraó chamou os homens sábios e os feiticeiros, os magos, para que pudessem fazer da mesma maneira. Cada homem jogou seu cajado, e eles se tornaram serpentes. Mas o cajado de Arão engoliu os cajados deles. Retire 3. Satanás pode parecer forte, mas Deus é sempre vitorioso. Agora, se você ler Patriarchs and Prophets, página 264, descobrimos que os magos, na verdade, não transformaram suas varas em serpentes. Satanás apenas fez parecer que elas se tornaram serpentes, porque Satanás não pode criar vida. Mas ainda assim, Deus era mais forte, e ele engoliu essas pseudo-serpentes. Verso 13. E o coração de Faraó se endureceu, e ele não os atendeu, como o Senhor havia dito. Lição número 4. Toda decisão tem consequências. Qual teria sido a diferença se o faraó tivesse feito uma escolha diferente ou tivesse escolhido algo de outra maneira? Todos os dias temos uma escolha. Escolha Deus e entregue-se a Ele. Ou temos a escolha oposta como faraó de endurecer nossos corações. Obrigado por esse belo, ótimo e muito detalhado fundamento. Sou Shelley Quinn, tenho a lição de segunda-feira. Esta é uma pergunta intrigante e provocativa. O título da lição é Quem endureceu o coração do faraó? Isso mostra a tensão entre, acho que você diria, livre-arbítrio humano e soberania de Deus. Então, quem endureceu o coração do faraó? Foi Deus ou o próprio faraó? Você sabe,
à primeira vista, parece que a Bíblia nos dá duas respostas conflitantes. Mas quando olhamos de perto, vamos ver o que a Bíblia realmente revela. Existem duas fontes de endurecimento, com certeza. Existem 9 versos que dizem: Deus endureceu o coração do faraó. Êxodo capítulo 4, versículo 21, eu endurecerei o coração do faraó. Mas você pode ver isso também em Êxodo capítulo 7, versículo 3, 9 e versículo 12, capítulo 10, versículo 1, capítulo 20, versículo 27, capítulo 11, versículo 10 e capítulo 14, versículos 4 a 8. Então, Paulo reflete sobre isso em Romanos 9, 28, quando diz: portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia e endurece quem Ele quer endurecer. Vamos deixar isso claro, porque a Bíblia é bem clara. Faraó iniciou o endurecimento de seu próprio coração. Existem mais 9 versos que dizem: Faraó endureceu seu coração. Êxodo 7, 13 diz: mas o coração de Faraó endureceu-se e ele não os ouviu. Vou te dar alguns versículos sobre isso. Êxodo 7, 16 e 22, 8, 15, 19 e 32 no 9, verso 7, 34 e 35. É por isso que você quer as anotações, caso isso tenha sido confuso. Então, vamos considerar e vamos ouvir isso em breve. Há um padrão do coração de Faraó endurecendo na narrativa das pragas. Quanto mais olhamos, vemos uma progressão clara sendo apresentada. Nas primeiras 5 pragas, foi Faraó quem endureceu seu próprio coração. Agora, começando com a 6ª praga, o texto diz em Êxodo 9, 12: Deus endureceu seu coração. Então, a progressão sugere que Deus não anulou a vontade do faraó. Em vez disso, o que aconteceu foi que o faraó endureceu seu coração e foi quase como o pecado imperdoável. Muitas vezes, Deus continuou agindo. Continuou dando a ele a oportunidade de se arrepender, de aceitar a obra de Deus e de segui-la. Mas Faraó continuava endurecendo seu coração e suas próprias escolhas repetidas. Deus disse: tudo bem, se essa é a sua vontade, vamos ajustá-lo. Foi uma ação voluntária do próprio Faraó. E assim, como Deus disse a Moisés que ele faria, ele confirmou a ação do Faraó. Então, vamos entender o papel de Deus. Deus não implantou um novo mal no coração do faraó. Por favor, entenda isso. Isso não é, você sabe, Deus... A Bíblia nos diz que Deus quer salvar a todos. Ele enviou as pragas, na verdade, para ajudar. Convencer o faraó do seu poder, convencê-lo a se arrepender, libertá-lo de suas próprias ilusões e escuridão e do erro de seus próprios impulsos, o faraó tinha livre arbítrio. Ele podia escolher a favor ou contra Deus. Ele decidiu contra Deus porque, como você disse, Faraó se considerava um Deus. Ah, por favor, me escute. Às vezes pensamos que sabemos mais do que Deus. Isso significa que estamos nos colocando no lugar de Deus. Então, finalmente, o que aconteceu foi que Deus removeu sua graça restritiva e deixou o Faraó. Quando se diz, Deus endureceu seu coração, ele removeu sua graça restritiva e simplesmente o deixou. A rebelião do faraó, deixe-o escolher a própria rebelião escolhida. Então, isso é semelhante ao que Paulo descreve em Romanos, capítulo 1, versículo 24. Diz, Deus os entregou
aos desejos pecaminosos do coração deles. Quando você continua repetindo um pecado e continua rejeitando Deus e rejeitando Deus ao longo de sua vida, pode chegar um momento agora. Não pense que Deus é sempre um salvador maior do que nós somos pecadores, mas pode chegar o momento em que você endurece seu próprio coração e Deus diz: Ei, eu te dei livre-arbítrio, essa é a sua escolha, certo? Então, você usa a analogia da manteiga e do gelo, ou quero dizer, manteiga de argila e gelo. Nosso trimestral chama de manteiga e argila. Então, deixe-me apenas lhe dar isso do trimestral. Ele diz: imagine o sol brilhando sobre dois materiais diferentes, manteiga e argila. O mesmo sol que derrete a manteiga endurece a argila. Qual é a diferença? Não está na natureza do sol, está na natureza do material. Então, a luz da presença de Deus pode ter efeitos diferentes em diferentes pessoas. Isso é o que importa. Depende da atitude dos nossos corações. E o coração do faraó era como argila. Ele rejeitava tanto a verdade de Deus. Ele era tão orgulhoso e autodependente, autossuficiente. Ele endureceu, seu coração endureceu quando exposto à verdade de Deus. Somente um coração humilde se derreterá como manteiga e cederá ao caminho de Deus. Então, qual é o papel do livre-arbítrio aqui? Por favor, ouça o que estou dizendo. Deus tem um limite que ele colocou sobre si mesmo. Você sabe qual é? Bem, na verdade, há mais um. Mas quando Deus criou a humanidade, ele nos criou com livre-arbítrio e disse: Ok, estou colocando um limite ao seu livre-arbítrio. Além desse limite, você tem que vir até mim. Ele vai fazer tudo o que puder para entrar em nossos corações, viver em nós, nos fazer seus filhos. Mas ele nunca violará seu livre-arbítrio. Nunca. E assim, quando diz que ele quer que todos sejam salvos, o que acontece? Ele é o Deus que faz e mantém alianças. Ele nos convida para um relacionamento e depende de nós. O faraó teve a oportunidade de responder aos avisos de Deus. Ele não respondeu. E sabe de uma coisa? Deus sempre honra a liberdade humana. Ele não vai forçar uma decisão sobre nós, porque Deus é amor. E quando você tenta agir pelo poder do controle, não há amor nisso. Veja, é assim que Satanás opera. É o poder do controle. Deus, o que ele faz é o poder do amor. Então, quando olhamos para isso, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Veja, Faraó constantemente escolhia a resistência em vez do arrependimento. E ele diz em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Deus diz: Eu coloquei diante de você a vida e a morte. Escolha bênção e maldição. Escolha a vida para que você possa viver. A grande lição para nós hoje, a história do Faraó é um espelho para nós. Obediência, desobediência. Temos uma escolha. Certo ou errado, Deus nos dá uma escolha. E cada escolha que fazemos todos os dias vai amolecer nosso coração em relação a Deus ou vamos endurecer nossos corações. Então, os pontos principais. Deus não força rejeição. Ele simplesmente afirma o caminho que insistimos em seguir. Cada escolha nos abre mais para Deus ou nos isola. Então, o que precisamos fazer é lembrar que Jesus está na porta, batendo, Apocalipse 3, 20. Se abrirmos nossos corações, Ele quer entrar e habitar em nós e nos fazer caminhar em seus passos. Amém. Muito obrigado, Shelley, por isso. Lembro-me de Hebreus. Ele diz: Hoje, se ouvirem minha voz, não endureçam seus corações. Faremos uma pequena pausa para um momento missionário. Voltaremos já.
Olá, eu sou Greg Morricone e estou tão feliz que você se juntou a mim para um momento de missão da 3ABN. Deixe-me contar a você sobre Manny e Deb que moram em Oklahoma. Manny tinha passado por várias cirurgias nas costas, mas a última demorou 1 ano para se recuperar e a dor era constante. Era tudo o que ele podia fazer para sentar no sofá e mudar de canal na TV. Desde que o país mudou para a TV digital, ele fazia a busca de canais com frequência, esperando encontrar novos. Um dia, descobriu uma emissora religiosa que não pedia dinheiro nem prometia riquezas. Essa emissora, adivinhe, chamava-se 3ABN e eles realmente pegavam trechos da Bíblia e os explicavam claramente. O casal havia recentemente se afastado da religião. Deb diz que todo domingo eles ouviam um versículo da Bíblia, e então o sermão seria histórias com uma aplicação espiritual adicionada. Mas um dia, o pregador deles mencionou a história de Lázaro em João, capítulo 11, quando Jesus disse aos seus discípulos que Lázaro estava dormindo. Quando eles não entenderam, ele lhes disse claramente que Lázaro estava morto. O conceito de morte como um sono era novo. Deb e Manny se entreolharam e depois olharam ao redor, mas ninguém mais pareceu surpreso. Em casa, eles discutiram isso e começaram a orar por uma melhor compreensão da Bíblia, percebendo que tinham perdido essa doutrina mesmo frequentando a igreja. E eu vou te contar como a rede 3ABN liderou sua jornada pela verdade na próxima vez em 3ABN Mission Moment. Bem-vindo de volta à nossa aula número 4 sobre as pragas. E vamos passar a palavra para o pastor Ryan. Obrigado, Jill. Louvado seja o Senhor a todos. Sou o pastor Ryan Johnson e nesta lição estamos vendo os 3 primeiros flagelos do Egito. Shelley, eu realmente aprecio o testemunho que você deu, porque ao entrarmos nisso é muito importante que lembremos o caráter de Deus, que apreciamos quem Ele é. Eu me lembro quando era menino e bem na época da Páscoa, a dramatização dos 10 mandamentos passava com Charlton Heston. Mais alguém viu isso e tinha toda essa preparação, mas enquanto eu estava... Quando era criança, eu só pensava, chegue às pragas, chegue às pragas. Eu queria ver as pragas porque me excitava ver o sangue e a água e todas as outras coisas. E então, quando fiquei mais velho, comecei a apreciar quão severas eram essas pragas. E então isso me colocou em outro estado de espírito. Pai no céu, o que mais poderia ter sido feito, mas gosto da forma como Jill coloca. O Senhor usará o toque mais suave que puder para chamar nossa atenção. E através dessas pragas, os filhos de Israel aprenderiam quem Deus é. E através dessas pragas, o Egito aprenderia quem Deus é. Há uma pequena lição aqui. A lição e isso pode ser difícil se alguém está sofrendo, se alguém está no vale, através da nossa adversidade. Deus nos deu uma oportunidade de brilhar e aprendemos quem Ele é. Não se enganem, essas pragas, essas manifestações de Deus não eram apenas sobre ter pragas, mas como Jill apontou, esta foi a batalha entre Deus e Satanás. O Egito tinha vários deuses aos quais atribuíam a ajuda para conquistar os israelitas. Jeová estava fazendo uma declaração. Vamos começar no 14º verso de Êxodo, capítulo 7. Diz, e o Senhor disse a Moisés, o coração do faraó está endurecido, diz a Shelley, ele se recusa a deixar o povo ir. Verso 15, vá ao faraó pela manhã, ele vai sair para a água, e você deve ficar à beira do rio. Contra ele virá, e a vara que foi transformada em serpente, tu deves levar na tua mão. Versículo 16. E tu dirás a ele, o Senhor Deus dos Hebreus me enviou a ti, dizendo, deixa o meu povo ir para que me sirvam no deserto, e eis que até agora não quiseste ouvir. Versículo 17. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Você vê o que está escrito em 16. Até agora você não queria ouvir. Tive que chamar a atenção deles e agora, amigos, nós conseguimos chegar à primeira praga. Vamos para o versículo 19. E o Senhor falou a Moisés, diga a Arão,
pega tua vara e estende tua mão sobre as águas do Egito, sobre seus riachos, sobre seus rios e sobre seus lagos. Não é interessante? Porque um lago não está conectado ao rio, e sobre todas as suas piscinas, água, para que se tornem sangue e para que haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira quanto nos de pedra. Ou seja, estou só brincando se os egípcios tivessem uma Dasani na geladeira deles. Teria também se transformado em sangue. Deus é minucioso aqui. Versículo 20. E Moisés e Arão fizeram como o Senhor ordenou, e ele levantou a vara e bateu nas águas que estavam no rio, à vista de Faraó e à vista de seus servos, e todas as águas que estavam no rio se tornaram sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirava mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E havia sangue em toda a terra do Egito. Agora, como Gil apontou, cada uma das pragas pode ser atribuída a Deus, fazendo um ponto contra os pequenos deuses do Egito, e há alguns deuses que eram representados pelo rio Nilo na cultura egípcia. Um deles era Hapi, que era um deus da fertilidade, e este Deus não pôde salvá-los da praga que Jeová lançou sobre eles. Mas há outra pequena interpretação aqui, e esta não é estritamente bíblica, mas alguns na cultura judaica acreditam que devido ao infanticídio do faraó tinha resultado em crianças sendo jogadas no rio, que esta primeira praga foi Deus respondendo a isso, dizendo, eu entendo. E há algo mais interessante aqui. Eu gosto disso, pastor Lomakang. Diz, e o rio fedia. Sabe o que isso significa? Significa que toda vez que um egípcio respirava, era um lembrete de que Deus é Deus. Deus é Deus. E você sabe, não precisa ser assim. Se você já esteve em seu leito de morte e o Senhor te salvou, cada respiração que você dá é um lembrete de que Deus é Deus. Agora, veja aqui no versículo 22, diz, e os magos do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos e o coração de Faraó se endureceu. Deus permitiu que eles fizessem uma réplica, por assim dizer, e o coração de Faraó se endureceu. Vamos ver outra praga. Vamos para o capítulo 8 e vamos para o versículo 1, que diz, e o Senhor falou a Moisés, vá até Faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, deixe meu povo ir para que eles possam me servir, e se você se recusar a deixá-los ir, eis que ferirei todas as suas fronteiras com sapos. Versículo 5, e o Senhor falou a Moisés, diga a Arão, estenda sua mão com sua vara sobre os riachos, sobre os rios e sobre os lagos, e faça com que venham rãs no país do Egito. E Arão estendeu sua mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram o país do Egito. E também, como a irmã Gil apontou, havia uma série de deuses egípcios. Havia um deus egípcio, Haket, acredito que estou pronunciando o nome dela corretamente, que supostamente foi fundamental na criação do mundo. Você tem que apreciar isso. Deus, o verdadeiro Criador, está trazendo isso para que o Egito saiba que o Deus com D, minúsculo deles, o suposto Criador, não tem poder. E lembre-se que os israelitas, eles simplesmente estavam imersos nesse caldo de múltiplos deuses. Deus também está mostrando a eles que ele é, em última análise, Deus. Agora, se você olhar aqui nos versículos 9, 10, 11, e eu pulo para 13, e no interesse do tempo, vou deixar você procurar isso mais tarde, você verá que Moisés vai até o faraó e diz, quando você quer que essa praga de rãs pare, e o faraó diz, amanhã, e Moisés diz, assim seja. E Deus interrompe a praga instantaneamente. Isso é importante porque existem cientistas hoje em dia que argumentam que ter sapos saindo do Nilo foi uma sucessão natural após as águas do Nilo serem contaminadas. Então, não foi Deus quem trouxe os sapos apenas fugiram por conta própria. Mas Deus, sabendo que um dia estaríamos aqui como um comitê precisando ser reafirmados do poder que ele tem, garantiu que a praga parasse quando ele disse, assim como começou quando ele disse, alguém devia dizer amém a isso. E
Então, vamos para esta terceira praga, e este é o versículo 16. E o Senhor disse a Moisés: diga a Arão: estique sua vara e golpeie o pó da terra para que se torne piolhos por toda a terra do Egito. E essa palavra piolhos em hebraico, shinim, poderia significar mosquitos, poderia significar carrapatos, poderia significar pernilongos. Eles não têm absoluta certeza, mas não era bom e não era divertido. E veja o que acontece. Arão estendeu a mão com sua vara, feriu o pó da terra, e isso se tornou piolhos em homens e em animais. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. Agora, veja isso. E os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos para trazer piolhos, mas não conseguiram. Por quê? Quero mostrar um pequeno texto. Vou voltar para Gênesis. Vou para o capítulo 1 e ver o que diz no versículo 24. E Deus disse: deixe a terra produzir os seres vivos conforme suas espécies, gado e coisas rastejantes, e feras da terra conforme suas espécies, e assim foi, que a terra produza. Veja o que diz no versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Deus pode trazer a vida do pó. Mas os mágicos não conseguiram, porque está escrito ali que o pó se tornou uau. Que Deus poderoso nós servimos. Eu tenho que dizer isso novamente. Que Deus poderoso nós servimos. E bem ali, nas 3 primeiras pragas, Israel vê e o Egito vê que Deus é Deus. Mas quero terminar voltando à ideia de que nas nossas adversidades temos a oportunidade de aprender quem é Deus enquanto Ele nos traz a vitória. Pense em como eles aprenderam quem é Deus por meio dessas vitórias. Isso mesmo. Muito obrigado a todos por chegar até este ponto. Minha lição é moscas, gado e furúnculos. Tá ficando cada vez pior e vai culminar com você tendo o pior do pior. Mas você tem que se perguntar, agora eu quero voltar à parte muito importante que leva a todas essas pragas. Agora, Deus não estava enviando pragas apenas por enviar pragas. Havia um propósito por trás do envio das pragas, e nós estudamos nesta lição, e acho que em uma de nossas lições passadas, Faraó tinha um problema. E como Jill introduziu e também Pastor Johnson apontou, e acho que Shelley também mencionou, é que o maior problema era: eu quero meu povo fora do Egito. E então, quando você olha para essa frase, deixe meu povo ir, você encontra isso lá 9 vezes, o que significa que Deus não teve pressa em julgar. Isso não foi um julgamento precipitado. Deus não estava sendo completamente injusto, ele estava dando ao faraó todas as oportunidades, e eu li sobre isso anos atrás, e o que descobri foi uma epifania para mim, e isso foi algo levantado por um dos estudiosos da Bíblia. Eles disseram que Deus queria dar crédito ao faraó para deixar os filhos de Israel irem, mas ele escolheu não fazer isso, né? Até por isso que mais tarde se disse: Deus endureceu seu coração, ele deu a ele a oportunidade de ser aquele que recebe o crédito. Eu os conduzi, eu os levei para a sua terra, agora você os deixa sair. E ele deu a ele um exemplo perfeitamente bom, e ele tentou condicionar. Então, quando ele negou essa oportunidade, mas a resistência que continuou foi o que nos endureceu, e eu acho que Shelley destacou isso. A resistência contínua tornava cada vez mais difícil até mesmo ceder para se tornar obediente. Então, temos que ser cuidadosos quando Deus está nos chamando e continuamos resistindo, como o menino pequeno que você ouve a voz de um dos pais no mais longo. Você ouve essa voz e não responde, essa voz quase se torna indistinguível. Minha esposa e eu estávamos em Trinidad, isso foi antes de irmos para o Caribe, e estávamos hospedados na casa de alguém, e por volta de, logo ao amanhecer ouvimos essa coisa, e eu pulei da cama em um país estrangeiro e ouvi novamente, estava realmente alto, e eu liguei para a emergência. Felizmente funcionou e a polícia atendeu. Qual é a emergência? Porque eu não conseguia acordar as pessoas na casa, e eu descrevi, eu disse: há um megafone alto do lado de fora. Eles disseram: isso acontece todas as manhãs, é o chamado para a oração. Sabe, há uma mesquita não muito longe. E então, quando tomamos café da manhã, eu disse aos proprietários: vocês ouviram isso? Eles disseram: não.
Não, nós não ouvimos nada. E foi alto, foi enorme. E eu penso comigo mesmo que é isso que aconteceu com o Faraó. Sua voz, seus ouvidos se tornaram insensíveis ao chamado de Deus. E então estamos passando pelas pragas, e a minha é, obviamente, pragas de moscas, gado e furúnculos. Quando você começa a olhar para todas as passagens de Êxodo capítulo 8, versículo 20, até Êxodo capítulo 9, versículo 12, repetidamente você continua a ver que esse cabo de guerra entre a divindade e a humanidade torna-se algo que Deus poderia ter cortado a qualquer momento. Deus poderia ter dito, como fez quando estava lutando com Jacó, ele poderia ter dito: Você só precisa me deixar ir, porque isso não vai acabar bem para você. Mas Deus é um Deus paciente, não é? Da mesma forma que ele lutou com Jacó, da mesma forma que ele lutou com Faraó, às vezes ele luta com a gente da mesma maneira e nossa teimosia torna isso cada vez mais difícil. Quanto mais você resiste em responder à voz de Deus, mais difícil se torna. E se você notar algo que é muito sinônimo em todas as Escrituras, ele queria que seu povo saísse do Egito e fosse para o deserto para adorá-lo. Onde estamos? Estamos em nossa jornada no deserto. Onde foram os maiores testes de Jesus? No deserto. Onde estava a mulher durante 1260 anos? No deserto. Todos nós temos nossa jornada no deserto, mas sempre essa jornada no deserto não é o fim da nossa jornada, mas é o lugar onde Deus nos lembra: Eu te separei da morte certa. E o que eu gosto disso, Salmo 91, versículo 10, vamos ao Salmo 91, porque Salmo 91, quero dizer, poderíamos ler todas as pragas, e você sabe que é apenas uma lista apodrecida do que está acontecendo com essa guerra de cabo de guerra entre humanidade e divindade. Mas Salmo 91 é apenas um lembrete de que há pragas vindo novamente. E a propósito, se você pensar sobre as pragas, quantas das pragas afetaram a todos? 3. É isso. É por isso que o Apocalipse fala sobre as 7 últimas pragas, porque as 7 últimas pragas afetaram apenas os egípcios. No Apocalipse, as 7 últimas pragas afetam aqueles que não servem a Deus. Mas agora, enquanto você lê sobre as pragas, elas estão no livro do Êxodo, capítulos 8 e 9, pelo menos no meu, as moscas, o gado e as feridas. Quero que você vá comigo ao Salmo 91. Vamos ao Salmo 91 porque, embora as pragas sejam a ira desanimadora de Deus contra aqueles que estão continuamente rebeldes, precisamos encontrar a resposta para como evitar ser afetados por elas. Salmo 91, começando no verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Isso é o que está acontecendo com os israelitas enquanto estão no Egito. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, nele confiarei. Note a próxima palavra. Qual é a primeira palavra no versículo 3? Certamente. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perigosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas você encontrará refúgio. O que vai nos proteger? A verdade dele será seu escudo e broquel, ou seu escudo e defesa, né? Você não deverá temer o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a destruição que assola ao meio-dia. Agora pense em estar no Egito neste momento. 1.000 podem cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas isso não chegará perto de você. Essa é a confiança que podemos ter enquanto Deus nos protege. Somente com os seus olhos você verá a recompensa dos ímpios, porque você fez do Senhor, que é meu refúgio, o Altíssimo, seu lugar de habitação. E eu termino aqui. Nenhum mal te acontecerá, nem praga alguma chegará perto da tua morada. E eu tenho que adicionar mais uma. Como estamos protegidos? Pois ele dará a seus anjos a responsabilidade sobre você, para te manter em todos os seus caminhos. Amém, amém. Então vemos a mão protetora de Deus com os israelitas, porque todo o propósito disso, eu quero que o faraó deixe meu povo ir, e eu disse isso a você 9 vezes, e mesmo que você insista em não deixá-los ir, vou protegê-los enquanto lido com você. E como mencionei, o coração do faraó foi tornado recalcitrante por sua resistência contínua ao apelo de Deus. A pergunta foi feita na lição
o que este relato ensina sobre como, por maior que sejam as manifestações do poder e da glória de Deus, a humanidade ainda tem liberdade para rejeitá-lo. E foi exatamente isso que aconteceu com o Faraó. Ele ainda tinha a liberdade de rejeitá-lo, e hoje há muitas pessoas que estão rejeitando Deus. Olhamos para o que está acontecendo em nosso mundo hoje. Quero dizer, a peste é muito evidente a partir do que lemos na palavra de Deus, mas quantas doenças já atormentaram o mundo desde então? Quantas coisas estão acontecendo no nosso mundo hoje que as pessoas estão dizendo devem haver sinais e evidências do retorno iminente de Jesus? E como estamos respondendo? Então, quero destacar alguns pontos aqui. Vamos ao primeiro, e isto fala sobre a determinação do Faraó. Ele estava determinado a definir os parâmetros de adoração para Israel. Ninguém além de Deus poderia definir os parâmetros de adoração. Você vê isso em Êxodo capítulo 8, versículos 25 e 26. O Faraó disse que eles poderiam servi-lo, mas que só poderiam ir até certo ponto. Eles têm que voltar. Deus disse: você não pode definir os parâmetros para o culto do meu povo. Deus não permite que o mal defina os parâmetros para o culto dos bons. Amém. O outro é, ele não estava disposto a permitir que eles adorassem de acordo com os parâmetros de Deus. Versículo 28. Então Faraó disse: eu vou deixá-los ir para que vocês possam sacrificar ao Senhor, seu Deus, no deserto apenas. Você não deve ir muito longe, tá? Então ele disse: interceda por mim. Isso é irônico. Moisés intercedeu por ele, mas mesmo assim ele mudou de ideia. Ele decidiu não ouvir a Deus. O terceiro ponto, o apelo de Moisés ao Faraó não mudou seu coração, porque seu apelo era simplesmente uma fachada para sua atitude enganosa em relação a Deus. Então, qual é o ponto? Primeiro, a adoração deve sempre seguir os parâmetros de Deus. João capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora está chegando, e agora é quando o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais para adorá-lo. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Deus estabelece os parâmetros. Em segundo lugar, quando adoramos de acordo com o nosso ditado, Deus não aceita isso. Mateus capítulo 15, versículo 9. E em vão me adoram, ensinando como doutrinas, mandamentos de homens. Quarta, Deus derrotou completamente o Deus do Egito. Êxodo 9, 11. E os mágicos não puderam ficar na frente de Moisés por causa das feridas, pois as feridas estavam nos mágicos e em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele não os ouviu, assim como o Senhor havia falado a Moisés. Qual é a resposta? Ouça a Deus e sua adoração então se tornará aceitável. Obrigado, John. Eu tenho a lição de quinta-feira, Saraiva, Gafanhotos e Trevas. E realmente estou repetindo muito do que Jill e Pastor Ryan disseram em relação aos deuses contra Deus. Jill, quero dizer, Shelley e John, o que vocês disseram sobre o endurecimento do coração do faraó. A lição trimestral começa nos pedindo para ler Êxodo capítulo 9, versos 13 até 10, 20 e 9. Nós não vamos ler o Êxodo capítulo 9, versículos 13 a 29 do capítulo 10, porque isso seria o fim do nosso estudo. E então a pergunta é feita: quão bem-sucedidas são essas pragas em fazer Faraó mudar de ideia? Depende, realmente depende. Tudo depende de como você entende o propósito de Deus aqui. Veja, todas as pragas eram, na verdade, maravilhas ou milagres de Deus. E quando você olha para a palavra ali, vai descobrir que quando Deus fala em sinais e maravilhas, é a mesma palavra usada para milagres. Deus está realmente realizando milagres. No Novo Testamento, quando as pessoas em João capítulo 6, por exemplo, pedem um sinal ou milagre, Jesus diz: não vou dar um. Apenas vai endurecer seu coração. Se você não estiver no estado mental adequado para receber um milagre, isso na verdade vai te endurecer, vai fazer você resistir. E assim, esses milagres, e nós dizemos milagres porque quando você pensa sobre isso, foi um milagre que as 3 primeiras pragas afetaram a todos, mas as últimas 7 não tocaram os israelitas. Não é? Foi um milagre que, como você estava dizendo, Pastor Ryan, as rãs desapareceram assim. Não é? Quero dizer, só Deus poderia realizar aqueles sinais e maravilhas. E eles realmente convenceram o faraó a mudar de ideia temporariamente, não é? Ele estava convencido, certo? Por favor, vá até seu Deus e diga a ele que meus mágicos não conseguem parar essas coisas. Apenas seu Deus pode parar essas coisas. Então estou convencido. Mas então ele mudaria de ideia. Nenhum deles convenceu o faraó a mudar de ideia permanentemente, porque o próprio faraó recusou uma mudança a longo prazo. E assim, como Shelley disse, ele endureceu seu próprio coração.
ele endureceu seu próprio coração. Então, quando nós olhamos para isso, acho que é, de certa forma, um tipo de resumo. Êxodo capítulo 4, versículo 21, diz: E o Senhor disse a Moisés, quando você voltar ao Egito, faça todos esses milagres. A palavra ali é um milagre, um sinal ou um presságio diante de Faraó que eu coloco em sua mão, mas eu endurecerei o seu coração agora. Tem algo interessante aqui quando você estuda isso em hebraico, porque, na verdade, há duas palavras diferentes que são usadas para endurecer em hebraico. Ambas têm significados diferentes. Tomei a liberdade de avançar pelo texto, todo o texto aqui, e identificar que o endurecimento que Deus faz é um bom endurecimento e o endurecimento que Faraó faz é um mau endurecimento. As duas palavras diferentes usadas aqui meio que comprovam isso. Então, no bom sentido, poderíamos dizer que Deus vai encorajar seu coração. Então, ele diz que não deixará o povo ir. Deus o encoraja, mas como acabamos de ler, é uma coisa temporária, porque o faraó então se vira e endurece seu próprio coração de modo negativo, e isso também é utilizado aqui. Duas palavras diferentes. Uma é 2388 na concordância de Strong e a outra é 3515. Duas palavras diferentes que são usadas. Então, poderíamos ler esse verso em Êxodo, capítulo 9, verso 12, e o Senhor endureceu, encorajou o coração do faraó. E ele não lhes deu ouvidos, como o Senhor tinha dito a Moisés. Agora, o que também é interessante é que a frase ele não lhes deu ouvidos não está no hebraico, não é suportado em hebraico. Então você poderia ler assim, verso 34, por exemplo, 9:34. Quando Faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões tinham cessado, ele pecou mais e mais endureceu, no mau sentido, seu coração, ele e seus servos. Você tem Deus incentivando ele e ele está se endurecendo. Quando ele se endurece, quando tudo cessa, é chamado, como chamamos isso? Fascinante. Quando estamos na guerra, quando as bombas estão caindo e estamos nos abrigos. O que é isso? Conversão de trincheira. Conversão de trincheira. Faraó tem esses momentos. Veja, somos uma equipe aqui. Faraó tem esses momentos onde ele tem essas conversões de trincheira, mas depois que tudo isso passa, agora, lembro-me disso em 11 de setembro. Você sabe, antes de 11 de setembro, havia esse grande conflito em nosso país sobre oração em público. Em locais públicos. 11 de setembro atingiu e as igrejas estavam cheias e o presidente dos Estados Unidos estava no ar dizendo a toda a nossa nação, vocês precisam orar, certo? Conversões de última hora. Agora, alguns meses depois, é claro que as igrejas estavam de volta ao normal, todos estavam de volta ao normal, certo? Então é isso que está acontecendo com o faraó repetidamente. Quando vê os milagres que Deus realiza, as pragas, os sinais, os presságios, ele tem essa conversão de trincheira. Mas então, quando Moisés puxa tudo, quando ele pede a Deus e vê isso cessar, ele endurece seu coração. Versículo 35 do capítulo 9 de Êxodo. E o coração do faraó se endureceu em coragem, num bom sentido. Ele também não permitiu, não em hebraico, que os filhos de Israel partissem como o Senhor tinha falado por Moisés. Então, basicamente, o que você tem em resumo são as maravilhas poderosas de Deus. Ele encorajou o faraó várias vezes para deixar Israel ir, e ele disse a Moisés que, assim como prometeu, e faraó ficou encorajado, mas então ele endureceu seu próprio coração de uma maneira ruim e recusou-se a deixar Israel partir. E Deus descreve a conclusão de todo o processo dizendo, vou endurecer o coração do faraó, porque ele sabe, assim como Jesus sabia, se eu fizer esses presságios, eu fizer esses milagres. O resultado final será o endurecimento do coração dele. Coração. Então o Senhor disse a Moisés, vá até Faraó, pois endureci seu coração de maneira negativa. Essa é a conclusão final no capítulo 10 de Êxodo. Você tem a palavra que usamos para dizer que estou encorajando-o. Agora, a palavra negativa, onde o Faraó endurece seu próprio coração, é usada quando Deus resume, eu o endureci. Assim como o sol endurece o barro e derrete a manteiga. E assim eu o endureci seus servos, Deus sabia que isso aconteceria. O Senhor encorajou, Êxodo 10:20, o coração do faraó de uma maneira positiva para que ele não deixasse, não em hebraico, os filhos de Israel irem. Deixe-me apenas ler em hebraico. Aqui está como se lê. O Senhor encorajou o coração do faraó, filhos de Israel, vão. É assim que está escrito em hebraico. O Senhor encorajou o coração do faraó, filhos de Israel, vão. Deixe meus filhos irem. Deixe meus filhos irem. Estou encorajando-os. Deixem eles irem. Deixem eles irem. Deixem eles irem. Faraó responde em uma conversão temporária que não é permanente. E então, assim que a praga é removida, assim que a vida volta ao normal, ele volta, certo? Aos seus velhos hábitos. Então, vemos isso ao longo desses capítulos. Capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Quero dizer, eu poderia ler versículo após versículo onde todo esse processo continua, todo esse processo continua. Isso realmente nos ajuda a entender o que está acontecendo
acontecendo aqui, porque muitas vezes, quando lemos esses versículos sem aquele entendimento do hebraico, sem olhar de perto o texto a propósito. Se você quisesse aprender rapidamente como pode voltar e olhar alguns desses textos em hebraico e entender o que está acontecendo, tipo, sabe, na língua original, você precisa participar das nossas aulas da Escola de Discipulado no próximo outubro, às 3 da manhã. Temos um intensivo de uma semana e te ensinamos lá como usar uma concordância de Strong, como chegar ao hebraico e ao grego. Você não vai sair como um estudioso. Não, não, não. Mas você pode aprender o básico e isso realmente ajudará com muitas dessas dificuldades. Mas uma das maneiras de entender isso é ir para o primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Agora, esse versículo é realmente interessante porque ele está usando a palavra que é usada para Faraó num sentido ruim, onde Faraó endurece o coração, essa palavra 3.513, onde Faraó endurece o próprio coração. Não aquela que Deus usa, onde Deus o encoraja, mas essa. É usado onde o Faraó endurece seu coração. Está usando esta palavra em 1 Samuel 6 e versículo 6, e diz: por que endureceis, no mau sentido, vossos corações, como os egípcios e o Faraó endureceram seus corações? Bem, espere um minuto. Eu pensei que Deus endureceu o coração do Faraó? Coração. Eu pensei que a Bíblia diz que Deus endureceu o coração do Faraó. Não, não. Deus encorajou o coração do Faraó. Ele o encorajou e, enquanto ele o encorajava, o Faraó respondeu endurecendo seu próprio coração. Agora, Deus sabia que isso iria acontecer. Paulo destaca isso no livro de Romanos, é claro. Ele traz uma conclusão para toda a questão lá. E quando ele terminou, realizou maravilhas entre eles. Como ele fez isso? Como? O que ele fez? Ele fez maravilhas entre eles. Sabe, às vezes dizemos pragas, mas temos que lembrar que esta foi a forma de conflito entre os deuses. É assim que Deus estava tentando convencer o Faraó. Seus deuses são fracos. Meu Deus, eu sou o Deus, seus deuses são fracos. Então, embora as pragas pareçam pragas, Deus está colocando os deuses deles em seus lugares e tentando ajudar o Faraó a perceber que seus deuses não estão ajudando você aqui, né? Certo? Assim como Eliseu fez com Acabe e Jezabel, colocando os deuses deles em seu lugar, dizendo: ei, cadê a chuva? Sabe? Onde você tem o Deus da chuva aqui que você está adorando, onde está a chuva, onde está... E assim, temos que reconhecer que Deus está fazendo maravilhas, mesmo sabendo que, a menos que o coração seja suscetível, a menos que a vontade livre seja entregue, a menos que a escolha seja feita, ele vai endurecer. Certo? Foi exatamente isso que aconteceu, infelizmente, com Cristo e os fariseus e os escribas. Quanto mais ele fazia, mais eles endureciam, e ele fazia milagres entre o povo e enviava os leprosos de volta ao templo. Vai ser um testemunho, certo? Um testemunho para eles. Ele queria alcançar os corações dos fariseus. Então, quando ele fez maravilhas entre eles, eles não deixaram o povo ir e eles partiram. Concluímos toda esta lição trimestralmente, dizendo que Deus anuncia que seu propósito ao deixar o Faraó viver é para que toda a terra o conheça. Êxodo capítulo 9, versículo 16. O rei do Egito agora confessa que pecou, mas depois muda de ideia novamente. Mais uma vez. Então Deus está demonstrando que ele é mais poderoso que os outros deuses. Ele está mostrando que quer encorajar, mas se não respondemos a esse incentivo, endurecemos. Ele está mostrando tudo isso através dessa imagem incrível do Êxodo. Amém! Muito obrigado. Que estudo incrível cada um de vocês. Pastor James, Pastor John, Pastor Ryan e Irmã Shelley. Que estudo incrível sobre as pragas e o endurecimento do coração. Quero dar a cada um de vocês um momento para compartilhar um pensamento final. Meu pensamento é que vemos como Deus é paciente com o Faraó e que lição isso é para nós, mas também vemos que quanto mais rejeitamos o Senhor, mais endurecidos ficamos. Nosso coração fica endurecido. Então, eventualmente, Deus pode, quando você chega a esse ponto, pode haver um ponto sem retorno, então precisamos apenas orar e tentar receber a palavra de Deus e responder, pedir pelo poder do Espírito Santo. Isso é lindo. Sabe, enquanto eu ouvia o pastor Haffert, todas as coisas que discutimos no estudo meio que se amalgamaram em uma pergunta que estava em minha mente, e era: ó Senhor, de quais pequenos deuses, com um D minúsculo, em minha vida eu preciso de libertação? Tenha misericórdia. Ó Senhor, não deixes que meu coração endureça contra o teu chamado. Acho que essa deveria ser a nossa oração. Isso mesmo. E em tempos de pragas, temos a promessa no Salmo 91:15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Eu o livrarei e o honrarei com vida longa. Eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Ele está sempre conosco nas dificuldades. Amém. E apenas levando isso novamente para o livro de Apocalipse, uma das pragas mencionadas lá é a praga dos sapos, e esses sapos estão por toda parte. E essas coisas, essa praga é comparada ao entretenimento. Essa é a palavra usada no capítulo 16 de
de Apocalipse. Acho que essa é uma os ídolos, pelo menos na minha vida, um dos ídolos que Satanás está usando para se infiltrar, para que ele possa afastar Jesus. Vamos nos livrar do ídolo do entretenimento e manter nosso foco em Jesus Cristo. Amém. Então hoje, se você ouvir a voz dele, não endureça seu coração. Se sentir que ele está chamando, faça uma escolha. Diga: sim, Deus, eu quero te seguir. Eu quero te aceitar no meu coração e vida. Junte-se a nós na próxima semana, lição número 5. Vamos olhar para a Páscoa, o sangue de Jesus. Junte-se a nós.